Olá, eu sou Dani Pimentel, sou jornalista. Estou aqui na celebração dos 42 anos da Rede Farma, esse ano com o tema Incluir para Celebrar, dentro do projeto Rede Mais Cuidado. E agora, o meu bate-papo é com ele, Tio Gera. Seja bem-vindo. E para começar esse bate-papo, eu quero saber quem é Tio Gera e por que Tio Gera. Vamos lá, Tio Gera não era Tio Gera, né? Era Geraldinho. Eu fazia engenharia civil na UFCG e por destino, deixei de produzir uma proteína no músculo. E minha doença é 1 em 1 milhão, por isso eu digo que eu sou milionário. Então Qual que é o nome da doença? Mioshi, distrofia muscular de Mioshi. É uma proteína que tem no músculo, ela não é sintetizada, ela não existe em nenhum canto do músculo, então não existe a ideia da célula-tronco, nada. Então só tem ela no músculo. Então onde eu tiver músculo, eu tenho a ausência da proteína. E aí, como é que nasceu o Tio Gera? Era Geraldinho e Era virou Geraldinho, Tio aí Gera. saí da faculdade, né? As escadas, a falta de acessibilidade na época, eu me formei em 2002, então nem se falava na Lei Brasileira da Inclusão, que é uma lei de 2015. Então imagine um jovem, 22 anos, naquela flor da idade, paquerando, namorando, cheio de sonho, doido para ter uma construtora, amanhã você não conseguir subir uma escada. Então isso foi um baque grande na minha vida, mas eu acho que Deus só faz aumentar o percurso e aumentar nossas dificuldades para a gente chegar lá. Foi aí que meu mestrado era com teoria dos jogos. A gente simulava situações. Então eu simulava onde chovia, a gente simulava onde era melhor fazer uma barragem, tipo buqueirão, para barrar a água de um rio e transportar ela por bombas até uma cidade como Campina Grande. Então a gente fazia essas simulações de onde chovia, de onde barrar a água, e isso me fez apresentar a teoria dos jogos. Foi aí que, depois de muito tempo, algumas empresas, minha família ajudou, a gente foi sócio, parceiro, quebrei várias vezes, aí foi quando eu conheci o brinquedo. Na época surgiu a ideia de Tio Gera. Minha irmã me mostrou a logomarca. Eu tenho 48 anos, então no meu tempo, não é tempo de vocês, eu tenho certeza, mas tem aquele senhorzinho da Suquita, da Fanta, ou da Suquita, que era um senhorzinho que abriu, ele estava numa festa, aí abriu, pensava que ele estava reclamando do barulho. Oi, tio! Aí eu digo, não, vai soar como um tio, um velhinho, alguma coisa assim, querendo ser jovem. Quando eu vi a logomarca, me apaixonei. Foi aí que eu conheci os brinquedos e durante isso conheci os jogos de tabuleiro com habilidades e competências. Esses jogos me trouxe essa ideia da gente trabalhar a engenharia com a teoria dos jogos usando jogos. Mas aí foi aí que surgiu o Tio Gera. Os jogos, a brincadeira você usa para incluir? Para incluir também, né? Meus jogos... Não é só para criança, então? Todas as idades. Então, tanto que, brincar não é só para criança. É tanto que eu digo que eu tenho um produto que é indicado para crianças de 0 a 100. Né? O Matheus estava aqui com vocês e eu acho que o Matheus foi uma das coisas, dos episódios mais engraçados da minha vida, porque a família de Matheus me ligou para contratar para um aniversário. Aí ele ligou e disse, Tio Gera, a gente queria você com os jogos no aniversário que vai ter na família. Eu digo, qual a idade da criança? Aí ele disse, 80 anos, a minha avó. Ela jogou a noite toda, foi quem mais se divertiu com a festa. Que jogos são esses, Tio Gera? São jogos que não têm sorte. Então você conhece o Jogo da Vida, Banco Imobiliário, o O, todos esses têm muito o fator sorte, porque são movidos por trilha e por dado. Esses meus jogos a gente testa alguma habilidade, alguns skills. A gente transforma a pessoa, a gente trabalha um cognitivo e um socioemocional. Então meus jogos, por não ter sorte, a gente consegue incluir um autista, que ele tem aversão à sorte. Né? O autista gosta muito das coisas corretas, ele é muito metódico, tem aquela coisa, o que é certo, ele não entende um meme, ele não entende uma piada. Se você dizer, tá um calor agora, tá de rachar, ele acha que a parede tá rachando. Isso é a mentalidade dele, isso é a divergência dele, a neurodivergência dele é essa. Então, esses jogos trabalham todas as idades e a gente consegue ter um ganho muito grande nessa linha do autismo, nessa linha do TDAH, nessa linha do celular, que hoje é um mal para a gente, a gente consegue, é um tempo gasto de qualidade, a gente jogar hoje. E aí, quando você se viu diante de uma cadeira de rodas,
Você enfrentou dificuldades e sentiu muito essa questão da acessibilidade, da falta de inclusão, da falta de acessibilidade. Como é que foi, né, até chegar ao dia de hoje? O que é que você tem feito para tentar mudar, né, essa realidade? O primeiro impacto foi ter que sair da faculdade, né? Eu tinha um sonho na engenharia, tinha um sonho de terminar meu mestrado, tinha um sonho de lecionar e veio com essa falta de acessibilidade na faculdade, é a primeira perda que a gente tem. É tanto que a gente considera, no início eu considerava que eu era uma pessoa com alguma doença, uma pessoa doente, uma pessoa que tinha alguma deficiência, mas a gente depois vem ver que deficiência não é necessariamente uma doença, é uma limitação. Fui procurar emprego, foi outra dificuldade, outra barreira, e quando eu fui procurar emprego a gente não encontrava pessoas, principalmente engenheiros, trabalhando. Então a gente viu o quê? Portas entregar fechadas. panfleto, atender um telefone. Então não desmerecendo profissões, mas eu me preparei durante 5 anos para exercer minha profissão e não tinha emprego para minha profissão. Mas você se formou depois. Me formei, desisti do meu mestrado, porque não dava mais para subir escada, essas coisas todas. Se fosse hoje, daria, que a faculdade teria que se adaptar. Não é a gente se adaptar ao meio, é o meio se adaptar a gente, né? Então, a faculdade deveria ter se organizado e hoje eles vêm com esse trabalho de melhoria. Aí saí da faculdade e descobri que, de um tempo para cá, descobri a arquitetura e comecei a estudar acessibilidade. Eu comecei a ver por que não usar a minha deficiência para ajudar outras pessoas, né? Então, isso veio como aquele caminho que eu falei no começo, que Deus me livrou pelo caminho mais difícil, mas fez com que eu tivesse o aprendizado. E hoje eu falo como uma pessoa que consegue olhar, aquele olhar do nada sobre nós sem nós. Você chega num banheiro, você não sente um degrau, eu sinto. Você chega num banheiro, você pensa como é que uma pessoa com deficiência visual vai passar aqui. Sim. Né? E esse barulho, como é que um autista vai chegar aqui? Né? Então, a gente consegue olhar, porque às vezes eu pensava que todo mundo via. Eu pensava que o engenheiro via isso, o arquiteto via isso, mas não vê. A gente vê isso nas obras, vê isso. Ontem, com a gente fazendo a inspeção ali no palco, ontem que a gente montou esse palco, né? Natália da Rede Farma e a Rede Farma e Luciene, principalmente, cobrava muito. Ó, a gente não quer um palco normal. A gente não quer, porque se eu lhe perguntar, Dani, quantos desfiles você já viu, quando se fala em inclusão, em desfile inclusivo, a gente vê um desfile no chão, que é para as pessoas com deficiência não cair, não tropeçar. E Natália disse, eu não quero que o modelo sem deficiência desça, eu quero que a pessoa com deficiência suba. Então o diferencial começou daí. Né? Então, e você teve esse desafio de aí ela veio fazer com esse isso, palco. né? Então ela veio, eu quero aqui em cima, eu digo, ficaria mais tranquilo embaixo. Porque a gente tem que garantir, existem 3 pilares na acessibilidade, que é autonomia, segurança e conforto. Autonomia porque eu tenho que ir e vir do jeito que eu quiser. Deficiente visual, se tiver o piso tátil, se tiver a guia de balizamento, ele vai e volta, como o Matheus falou, tranquilamente. O que muda é a barreira. Se a gente tiver uma barreira 0, a gente vai para qualquer lugar. É tanto que eu estou aqui. Se não tiver barreira, eu chego até aqui. Se você impor uma barreira, se você botar uma escada ali na frente, eu não chego até aqui. Então o problema não é meu, é do ambiente. Né? O problema é da barreira. Então, e ela disse que eu quero zerar as barreiras. E a gente conseguiu zerar as barreiras. Não foi fácil. Começou pela rampa, que a gente tem que fazer uma rampa lá atrás. A rampa tem que vencer 60 centímetros. Aí tem que ter uma quantidade de metragem. Ela trouxe exatamente a rampa que a gente pediu. Quando subiu, eu disse, agora, como é que vai ficar pelas pessoas com deficiência visual? Conversei com alguns, eles queriam uma cordinha para servir como guia, mas a corda não traz a segurança nem o que a norma exige. A gente, então, Luciene disse, vamos botar piso tátil. Então, vamos botar piso tátil. E se você olhar ali, é um dos primeiros palcos que eu já vi na vida com piso tátil. Pode perguntar a qualquer cantor aí que canta pelo Brasil, pode perguntar a qualquer modelo, e ele vai dizer, Matheus que viaja o mundo, Matheus disse que viu um piso tátil em um palco. E a Rede Farma trouxe isso. Tá feliz? Muito. Você não tem noção. Hoje eu estou vivendo um senso de pertencimento de verdade. Aquele senso de pertencimento que a gente se sente incluído de verdade, sem aquela hipocrisia, sem aquele mimimi, sem aquela falsa inclusão, que
Que às vezes inclusão ainda é fazer um palco, fazer um camarote acessível, botar alguém ali, tirar uma foto e a pessoa se vire para descer, se vire para ir embora, né? E a gente vê uma inclusão de verdade. Se você olhar ali, você consegue visualizar todas as deficiências, você consegue ver uma mãe com alegria, porque a mãe quer isso. A mãe não quer que amanhã seu filho seja um dependente de alguém. Ele quer que seu filho aprenda a viver sozinho. E foi uma das coisas que eu mais aprendi na deficiência. Em 2006 eu fui para o Sara Kubitschek, que é um hospital que trabalha com reabilitação. E eu vi uma criancinha andando de um andadorzinho, andando sozinha lá na frente, e a mãe dela sentada do lado. Eu não sabia que era a mãe dela. Aí eu olhei para a mamãe e disse: mamãe, como é que uma mãe deixou uma criança dessa sozinha e não tem pena? Porque eu estou aqui, se eu pudesse eu ajudava. Aí a mulher do lado disse: ele é meu filho e eu estou ajudando ele. Eu estou ajudando ele a se virar sozinho e não depender de mim. Porque amanhã ele não vai ter a mãe dele. E isso me arrepia até hoje. E foi a maior vacilo que eu dei na minha vida, aquele maior furada que eu dei na minha vida, aquela coisa que a gente faz uma besteira e depois para, meu Deus, o que foi que eu falei? E a mãe mas também é aprendizado. E a mãe me trouxe o maior aprendizado da vida, que a mãe quer que os filhos vão para o colégio só. A mãe quer que o filho estude. A mãe de um autista quer que amanhã ele seja uma pessoa famosa. Não está querendo que um governo ajude ele a ter o assistencialismo e ser o coitadinho e ser o que precisa de ajuda, não. Ele é aquela pessoa que a mãe vai se orgulhar dele amanhã e vai querer ver ele no mercado de trabalho, e a gente já consegue ver. Quando a gente tem barreiras, a gente chega onde quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por esse bate-papo, por compartilhar com a gente, né? Um pouco da sua história, um pouco da sua experiência, do seu dia a dia. E parabéns, né? Eu que agradeço. Por tudo que você construiu e ainda vem contribuindo com certeza. muito. Eu creio que tem muita coisa boa ainda para vir. Se Deus quiser, espero. Prazer, viu? Muito obrigada, Valeu, Deus te abençoe. Até a próxima. Até, gente, obrigada. Valeu. Até mais. É.